Olá, bem-vindos a mais uma aula do THC Curso Tratamento, Habilitação e Conhecimento. Eu sou Carla Leal e vou falar sobre a classificação dos canabinoides. Bom, eu sou anestesiologista com acreditação em dor e cirurgia minimamente invasiva. Faço parte do Conselho Fiscal da SBED e do Conselho de Diretores da Fedelat. Bom, não sou funcionária ou proprietária ou sócia cotista, não possuo ações de empresas farmacêuticas ou de equipamentos médicos. Meus pré-requisitos são apenas participar dessa atividade e autonomia de pensamento científico, independência de opiniões e liberdade de expressão. Bom, classificar os canabinoides hoje é uma coisa que demanda muito tempo, pesquisa, porque a cada dia está sendo lançado no mercado ou através de pesquisas científicas novos canabinoides. Então, assim, nós temos para mais de 240 tipos de canabinoides catalogados, só que não para uso medicinal. Então aqui nós vamos ver como classificar a partir da planta, a partir de ações farmacológicas, a partir do tipo. Então fique com a gente, vamos lá. Bom, primeira classificação é a classificação botânica que a gente tem que ter em mente, né? Então o centro de origem da cannabis foi o Planalto tibetano. Então nós temos uma classificação biológica que foi proposta há muitos anos das plantas e suas subtipos. Então nós temos cannabis sativa, cannabis sativa indica, cannabis sativa ruderalis. Todas são cannabis sativas, com subespécies diferentes. Para a gente entender como é que funciona essa taxonomia do reino planta, a gente tem que entender que nós temos espécies sativa, índica e ruderalis. E esse limbo aqui, o que está nesse meio aqui, nesse X? Aqui estão as espécies híbridas. Hoje não temos mais quase plantas únicas com DNA único, sativa, com DNA único, índica e ruderalis. Existe sim, mas são peças de colecionadores, de museu, de estudiosos, de botânicos. Então, o que existe hoje na realidade como tratamento são espécies híbridas. Por quê? As indústrias farmacêuticas, a cada dia que passa, elas estão tentando extrair o que é melhor da planta. Então, para que isso aconteça, precisa fazer um clone genético ainda melhor do que o primeiro, clones com plantas que têm uma maior quantidade de THC, quando eu quero um extrato rico em THC, plantas que têm uma maior quantidade de CBD, CBC, CBG, CBN. Então tudo isso aqui vale a pena dizer que nós temos hoje no mercado farmacêutico plantas híbridas. Só para a gente entender outra classificação aqui, o shape da planta, a espécie da planta. Você pode ver que a sativa ela é mais alta, ela é esguia, a índica ela é mais robusta, mais encorpadinha, e a ruderalis ela é mais fininha, ela é pequena, ela parece que quase não tem muita flor, mas ela quando flore ela tem muita flor. Então assim, a mescla dessas subespécies geram espécies híbridas. Então aqui só para a gente ver, nós temos algumas espécies sativa, né? Então a Columbia, a Soul Diesel, a THI, então são espécies exclusivamente sativa. Existem sim sementes dessas espécies, mas são, como eu falei, são coisas caras, bem custosas e inviável. A índica, a folha é um pouco mais robusta, tanto quanto a planta, e a ruderalis, você vê uma folhinha única e ela tem 3 pontinhas diferentes das outras que tem mais pontas, né? Sempre com essa folha pequena embaixo, que é uma folha acessória. Então, assim, aqui nós temos as híbridas. Você vê que as híbridas, elas não têm muito formato, elas parecem com o ruderalis, só que o tamanho é da sativa, elas parecem com a índica, só que a coloração é ruderalis. Então, assim,
todas têm as suas características. Então, há uma mescla aqui dessas folhagens e a gente não consegue saber de verdade qual que é o DNA predominante da planta, a não ser que façamos algum teste específico. Ok? Então, só para a gente entender, esse daqui é a planta macho, que poliniza a planta fêmea, tem essas franjinhas aqui que recebem o pólen, e aqui nós temos uma planta que vamos dizer assim, que ela é híbrida, né? Então, isso aqui, para a gente ter na plantação, é muito ruim, porque ela se autopoliniza, então ela vai dar mais semente do que flor. O ideal é que tenham plantas fêmeas, tá? E com clones que tenham flores robustas, para que a gente possa fazer um bom extrato. Ok, vamos classificar agora os nossos canabinoides, ok? Então, assim, pela origem, né? Pela origem, se ele é um fitocannabinoide, se ele é um endocannabinoide, se ele é um canabinoide sintético. Pela estrutura química, olha, veja bem, o sintético não tem a mesma estrutura química de um fitofármaco. E pelos efeitos farmacológicos. Então, a gente tem, às vezes, canabinoides com efeitos farmacológicos completamente diferentes, porque houve alguma mudança nos anéis M, em toda a estrutura química. Bom, vamos lá. Falando de fitocannabinoides, então esse é um dos primeiros que nós vamos classificar. Depois vamos falar dos endocannabinoides e por último vamos nos deter aos sintéticos. Então tem muita coisa interessante, principalmente nesses sintéticos aí que a gente tem que ter um pouco de alerta. Ok. Bom, os fitocannabinoides, o que são? São substâncias encontradas na planta cannabis sativa, né? Então, por exemplo, o THC, o CBD, o CBG, o CBC. Então, tudo isso são fitofármacos. Então, a gente consegue extrair esses fármacos da planta. Então, só para a gente ter uma ideia, como é que é essa conversão, como é que todo esse processo dentro da planta, como é que isso acontece, né? Então, a princípio, né, o processo de biossíntese é a biossíntese do pirofosfato. Então, a gente tem um giranil pirofosfato que é dividido em ácido olivetólico e ácido divanirônico. Esses dois ácidos, eles vão sofrer mais biossíntese e vai se formar o ácido canabigerol, que é o CBGA, e o ácido canabigerovanírico, que parece um palavrão. Bom, a partir desses dois coleguinhas aqui, desses dois ácidos, nós vamos ter os primeiros canabinoides, ou os canabinoides primários. Bom, nós vimos lá a estrutura molecular do CBGA e do CGBVA. Então, o que difere dessa estrutura molecular aqui? Apenas o carbono 20 com carbono 22 e o hidrogênio 32 com hidrogênio 28. Muito interessante. Então, toda essa turma aqui, ó, CBGA e CBGVA, elas vão ter uma linhagem a partir também do sofrimento de ação enzimática. Então, nessa linhagem aqui, teremos o THCA, o CBDA, o CBCA. Estamos perto do que nós conhecemos hoje como fitocannabinoides. Então, nessa linhagem do CBGVA, temos o THCVA, CBDVA, CBCVA. Então, tudo isso aqui vai sofrer ação enzimática. Bom, então chegamos na nossa grande família de terpenos, flavonoides. O que acontece aqui? Os terpenos são as substâncias que vão dar cheiro à planta, vão afastar insetos, predadores. Os flavonoides também vão dar cheiro, só que eles vão dar cor à planta. Vocês viram lá atrás que aquelas folhas são todas repletas de cores, são verdes diferentes, marrons diferentes. Então, assim, os canabinoides principais que nós sabemos que são os mais estudados, foram os primeiros a ser descobertos, o CBD
e o THC. A partir disso aí, tivemos linhagens e descoberta de outros tantos fitocannabinoides. Bom, o pai de todos, por que o pai de todos, o CBG? Porque dele nós vamos, a partir da biossíntese de enzimas, ter o CBD, o THC. Então, assim, é menos de 1% da planta cannabis psicoativa. Ele não tem efeitos psicoativos, ele é um antagonista moderado do CB1 e ele vai disputar com o THC pelo receptor. Tem baixa afinidade do receptor CB2 e bloqueia de forma moderada o receptor 5-hidroxitriptamina. Então, também por tudo isso podemos dizer que ele é um neuroprotetor, um neuromodulador como a maioria dos fitocannabinoides. Então, o canabigerol ele tem uma ação analgésica, né? Então ele tem uma afinidade como agonista do receptor adrenérgico alfa-2. Eu posso dizer que ele é alfa-2? Não totalmente, ele tem uma afinidade. Então ele tem ação nas estruturas do neuroeixo. Então ele é um inibidor da recaptação de GABA. Então ele vai ajudar na dor neuropática, em processos inflamatórios neuropáticos ou processos inflamatórios crônicos primários. Indicações: glaucoma, doenças inflamatórias intestinais, antieméticos, afinidade moderada, né, pelo receptor 5-HT1, crescimento ósseo, psoríase e dor. Então, assim, é uma ampla gama de indicações. O CBC, o canabicromeno, ele também não tem efeito psicoativo, ele exerce neuroproteção, neurogênese e tem pouca afinidade pelo CB1 e tem maior afinidade pelos receptores TRPV. Então, assim, ele também faz parte, como o CBG, do efeito entourage. Então, assim, quando ativados, eles vão estimular outros canabinoides. É como na anestesia, a gente faz uma anestesia multimodal, o efeito entourage, ou alguns canabinoides vão fazer essa modulação, né? Então, são responsáveis pela detecção e transmissão da dor. Então, é fungicida, bactericida. Então, tem uma atividade na pele de anti-oleosidade, né? Então, por ele ser um bactericida, ele favorece cicatrização de acne, doenças de pele, inflamação. Bom, as indicações, como eu falei anteriormente, né? Processos inflamatórios, principalmente osteoartrite, um potente analgésico, quando você quer melhorar a qualidade dos analgésicos que você está atribuindo ao seu paciente, influencia muito na depressão, vimos no slide anterior que ele faz uma proteção do neuroeixo, ele entra na parte dos neuromoduladores também. Então, inflamação e infecções cutâneas. Bom, o tetrahidrocannabinol, o THC, né, o famigerado THC, né? Então, assim, nós temos de um parente do outro aí nessa complexidade, o delta 9 e o delta 8, todos são THCs, com diferenças na formulação química que nós vamos ver agora para frente. Então, ele difere apenas por uma ligação química que ocorre na 8 ao invés da 9, na cadeia de carbono. Então, por isso que é 9 e é 8, né? Então, tem maior estabilidade molecular quando comparado com o delta 9. Então, menor psicoatividade, afinidade pelo CB1, aumenta níveis de acetilcolina no cérebro. Então, assim, a gente vai conseguir melhorar muito Alzheimer e déficit de atenção. Aspectos químicos. Como eu falei anteriormente, no slide anterior, nós temos uma cadeia aqui, que é uma cadeia de carbono, em que nós colocamos aqui o delta 8
justamente porque ele está nessa casa. E o delta 9 também está nessa casa. Então, essas são as diferenças entre eles, tá? Então, assim, considerando a respeito da estabilidade desses fitofármacos, então temos a descarboxilação do THC, então a degradação do THC também pode acontecer e ele se tornar CBN por meio de oxidação e a conversão do CBD e o isômero, seu isômero THC. Então, é um isomerismo. O isomerismo é aquela molécula que você muda ela de ângulo, ela funciona diferente, ela caminha diferente, ela movimenta diferente. Então, isso é um isômero, né? Então, nós temos um isomerismo delta 9 THC e um isomerismo delta 8 THC. Então, assim, quando a gente fala, mas o CBN é THC também? Não, o CBN, ele sofreu uma oxidação do THC em relação à estrutura química, por isso ele se tornou CBN. Então ele não tem as mesmas propriedades do THC porque ele sofreu oxidação. Então muitas vezes você pensa, poxa, se o meu extrato de THC fica em casa muito tempo, ele pode se tornar um CBN se eu não consumi-lo por muito tempo? Pode sim, é raro, mas pode acontecer. Por isso que hoje em dia as indústrias farmacêuticas estão cada vez mais se especializando para que o fitofármaco ele não crie esses problemas com o uso quando você abre, quando você vai começar a tomar, ok? Então vamos lá. Então, as indicações. Sono, um potente analgésico, ele tem uma menor dissociação entre dor e sofrimento. Ele não trabalha essa parte de sofrimento, de catastrofismo que o CBG e o CBC trabalham, né? Mas ele também é um neuroprotetor. Ele é um excelente antiemético e ansiolítico. E estimula muito o apetite para pacientes caquéticos, né? Canabinol, CBN, vamos lá, aquele THC que oxidou e virou CBN, tá? Então ele vai se ligar também ao receptor CB1 e CB2, ele vai ter a maior afinidade com o CB2 do que com o CB1. Ele vai ter uma leve psicoatividade, mas nem se compara com a atividade do THC. Também é um neuroprotetor e em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então a gente tem estudos hoje do uso do CBN para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Esses estudos ainda não se foram concluídos, tem uns que já foram concluídos e a resposta foi positiva, mas isso não é uma cura, isso é um controle dos efeitos adversos, dor, náuseas, etc. Um imunossupressor e uma ação antibacteriana, né? Vale a pena relembrar. Então o CBN a gente pode dizer que ele é um anti-inflamatório, tá? Então ele tem um efeito imunomodulatório, eficaz na artrite reumatoide também, como THC. Então assim, quais indicações também? Glaucoma, distúrbios do sono, estimula o apetite e é ansiolítico. Tetrahidrocanabivarina ou o THCV. Ele é o novo fitocannabinoide da modinha agora, tá? Ele é um homólogo do tetrahidrocannabinol, né, do nosso THC. É uma diferença de uma cadeia lateral de propil em vez de pentil. Então, essa aqui é a diferença. Então, ele se torna um psicoativo em doses mais baixas, né? Então, assim, ele também é antagonista dos receptores 1, né? E é parcial do CB2, do receptor 2. E vai também fazer aquele efeito multimodal e diminuir os efeitos psicoativos do THC. Bom, podemos dizer que a tetrahidrocanabivarina, ou THCV, ele atua como agonistas de receptores, né? Do receptores acoplado à proteína G e do L-alfa-fosfofatidil inositol. THCV também ativa os receptores 5-HT1A
Então, é aí que ele vai produzir um efeito antipsicótico. Então, para melhorar alguns sintomas negativos, sintomas cognitivos e positivos de esquizofrenia. Então, assim, o THCV, ele interage com diferentes canais de potencial de receptor transitório, vários, incluindo o TRPV2. Isso aí pode contribuir para mais efeito analgésico que a gente ainda não descobriu, que não tem estudos suficientes hoje, ok? Então a gente pode dizer que ele hoje é o quê? É um anti-inflamatório, é um antitumoral, pode ser usado em casos de epilepsia intratável e emagrecimento. A grande vedete agora do momento é o emagrecimento que o THCV pode causar. Bom, o CBD, todos nós já conhecemos, é o que tem mais estudo, é o que tem mais estabilidade, mesmo em ações isoladas. Então ele não tem atividade psicoativa, ele reduz a atividade psicoativa do THC e dos outros canabinoides que têm efeitos psicoativos, né? Então podemos dizer hoje, com certeza, que o canabidiol, o CBD, ele é um antibacteriano, ele é um anticonvulsivante, é um neuroprotetor, anti-inflamatório, antitumoral. Vamos ficar aqui a tarde inteira ou a manhã inteira listando todos esses efeitos do CBD, né? Além de um ótimo analgésico, ele melhora os espasmos musculares, tratamento de abuso de substâncias, e a lista é enorme. Esse slide nos mostra que, além dos fitocannabinoides que encontramos na planta cannabis, nós temos outras duas famílias de substâncias chamadas terpenos e flavonoides. Os terpenos, eles vão dar o cheiro na planta, eles exercem uma proteção para a planta, porque o aroma forte, o aroma cítrico, ele afasta insetos e predadores. Então, assim, ele vai auxiliar para que alguns fitocannabinoides sejam, assim, potencializados ou tenham uma eficácia de acordo com os terpenos e flavonoides que tem naquela planta. Então, vamos conhecer algum desses terpenos, esses flavonoides aqui, olha. Só para você ter uma ideia, a planta cannabis, ela pode ter mais de 200 terpenos conhecidos. Esse número pode chegar até mais, do jeito que estão indo as pesquisas com terpenos e flavonoides, a gente vai encontrar muito mais que isso. E eles, como eu falei, eles vão modular o efeito dos canabinoides. Então, assim, nós temos aqui o linalol, por exemplo. O linalol, o que impacta no linalol? O cheiro da lavanda. A lavanda é o principal componente do linalol. Então, assim, se tem uma cannabis que tem plantas de lavanda por perto, ela vai ter uma característica específica dessa família de linalol. Mesma coisa para o pineno, limoneno, os odores cítricos de limão, de laranja. Aqui do humuleno nós vamos ter o humulus, né? O beta-cariofileno, que são os temperos, os cravos, e o mirceno vem da manga, vem de outras substâncias mais cítricas também. Então vamos lá. A planta cannabis pode conter 25% de terpenos no seu produto final. Bom, o linalol, ele exerce um efeito ansiolítico, de sedação, analgésico, antiepilético, anticonvulsivante. Ele vai aumentar a resistência imunológica e a cognição. Já o mirceno, ele vai melhorar o sono, relaxamento, vai também causar uma certa sedação, anti-inflamação crônica naqueles casos reumatológicos, antibactericida e antifúngico. Bom, o pineno, ele tem ação direta no sistema nervoso. Ele é um broncodilatador, ele vai melhorar a inflamação, anti-inflamação. O cariofileno, o que a gente pode falar dele? Além dele ser anti-inflamatório, sedativo, analgésico, como todos eles, ele exerce um efeito antitumoral. Quando a gente fala aqui, gente,
antitumoral não significa que vai conseguir curar nada. A gente vai exercer um efeito sobre os fitocannabinoides. Então, assim, dependendo da interpretação, a gente acha que tem cura para tumor, para câncer. Não é isso. Ele tem um efeito antitumoral, ele vai combater, não é que ele vai curar, ok? Então, assim, controle de artrite reumatoide, diabetes e insônia. Bom, já o limoneno também vai ter como beta-cariofileno uma ação antitumoral, cicatrizante, antioxidante, analgésico, antidepressivo principalmente e antiácido. Então, o muleno, além de tudo isso também, ele vai suprimir o apetite e vai ajudar na analgesia. Bom, vamos falar um pouquinho de flavonoides. O flavonoide, ele vai dar cor, o cheiro, o sabor à planta, né? Então, assim, a gente também tem pinenos, beta-cariofilenos, mircenos, limonenos como flavonoides. Só que depende, porque agora foram conhecidas outras espécies de flavonoides muito importantes, que merecem muitos estudos. Então nós vamos ver o seguinte, esse artigo que eu trouxe aqui para vocês é um artigo de 2023, se não me falha a memória, 21, e ele nos fala sobre a biossíntese, a bioatividade e a biotecnologia que está por trás, que estão começando a ter por trás desses flavonoides aqui. Então o que ele nos diz hoje? É que essa revisão que eu trouxe para vocês, vale a pena dar uma checada, é muito boa, examina os avanços da biossíntese, da bioatividade das canflavinas. Canflavinas são flavonoides, né? E elas são A, B e C. E a partir dessas canflavinas, a gente tem flavonas preniladas e geraniladas. O que significa isso? Tá? Que elas começam, como os fitocannabinoides, a sofrer ação enzimática e se distanciarem em subfamílias. Então, assim, elas são exclusivamente das plantas cannabis. Bom, sabe-se hoje, esse artigo mostra pra gente, que as canflavinas em extratos inibem a produção de prostaglandina E2 em células reumatoides humanas. São 3 vezes mais eficaz do que a aspirina na inibição e liberação de prostaglandinas. A isocanflavina B suprimiu as células tumorais mamárias dependentes de hidrogênio. Olha bem, gente, isso são estudos, tá? São estudos, não tem nada no mercado ainda falando e comprovando isso aí, ok? Bom, só para a gente entender como classificar os canabinoides são importantes, a gente tem aqui, olha, o complexo de extratos que você encontra no mercado brasileiro e internacional. Então, assim, hoje, um full espectro, ele tem todos esses componentes, terpenos, flavonoides, fitocannabinoides. Um complexo broad spectrum, eu tenho todo o complexo de fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, menos o THC. Um complexo, um fitofármaco isolado, eu vou ter apenas no mercado hoje o CBD. Bom, só para vocês entenderem como classificar os canabinoides é importante, porque cada um vai poder te dar uma reação importante, né, no corpo humano. Então, assim, o delta 8, que é um pouco estudado, que é um pouco mais tóxico, ele vai melhorar um pouco a dor. O delta 9, ele vai melhorar no vômito, náusea, supressão, estimulação do apetite. E o THCA, ele vai inibir as células cancerígenas,
vai suprimir espasmos musculares, o CBC, CBN. Então, tudo aqui que está listado foi o que nós conversamos anteriormente. Então, assim, vale a pena separar, porque cada extrato dentro, cada fitocannabinoide dentro do seu extrato vai ter uma função diferente. Ah, eu quero tratar artrite reumatoide do meu paciente, então tem que procurar um extrato que me fale alguma coisa de interação com inflamação crônica. Ah, eu quero melhorar o sono do meu paciente. Eu vou classificar esse extrato com fitocannabinoides ricos em melhorar a qualidade do sono, como é o caso do CBN. Então, assim, eu quero emagrecimento, eu quero melhorar convulsão, ataques de convulsões primárias ou convulsões refratárias, eu vou usar um THCV. Então, por isso que é importante a gente usar a fitocannabinoide e saber classificar esses fitocannabinoides, né? Então aqui, vamos falar de um pouco, a gente já deixou de lado os fitocannabinoides da planta cannabis, nós vamos nos deter agora nos endocannabinoides. Os endocannabinoides estão presentes em todo animal do planeta e no corpo humano. Então, os endocannabinoides, eles vão ativar outros receptores. Então, assim, nós temos ativação de receptores serotoninérgicos, vaniloides, acoplados à proteína G, sigma e etc. Então, assim, quais são os tipos hoje? Eles são seletivos e são distintos. Quais são os tipos hoje? A anandamida, o 2-araquidonoilglicerol e 3 novos candidatos a endocannabinoides. Vamos ver quais são. Então, aqui, eu tenho os endocannabinoides já definidos por estudos, né, que é a anandamida, que vai ter uma atividade maior em CB1 do que CB2, e o 2-AG, que é o araquidonoilglicerol, nós vamos ter uma atividade semelhante no CB1 e CB2, tá? Esses candidatos, né, bem menos estabelecidos a endocannabinoides são a virodamina, a noladina e o N-araquidonoildopamina. Então vamos ver aqui. A virodamina, ela tem uma atividade maior sobre o CB2. Bom, nenhum desses aqui tem atividade maior sobre o CB2, só a virodamina. Então a noladina, ela vai ter uma atividade sobre o CB1 2 vezes maior do que a anandamida. E o araquidonoildopamina, ele vai ter também a mesma coisa que a noladina. Anandamida, essa daqui é a molécula da anandamida, né? Ele foi o primeiro endocannabinoide a ser descoberto. Ele é um agonista parcial, como a gente viu anteriormente, de CB1 e CB2. E transmite um sinal lento na fenda sináptica, né? Então, como é que ele é formado? A partir da síntese de araquidonoilfosfatidiletanolamina. Consegui falar o nome todo, porque é difícil. E aqui, N-acetil-etanolamina, fosfolipase D. Fosfolipase D, C e A2. Bom, Carla, esses palavrões aqui, sim, são todos substâncias que fazem parte da síntese da anandamida. Então, assim, ácido graxo lipossolúvel, a gente pode classificar a anandamida como ácido graxo lipossolúvel. THC é o canabinoide análogo à anandamida. Se eu tivesse que colocar assim, na balança, qual seria o meu endocannabinoide mais próximo do THC, eu diria que é a anandamida, ok? Então, anandamida e ácido fosfatidílico, eles entram em degradação na própria fenda e aí são reaproveitados, né? Bom, a anandamida, ela vai fazer o quê? Ela vai aliviar a dor no organismo, ela vai náusea, ela vai relaxar a musculatura, vai estimular o apetite, a memória, vai regular o humor, o hormônio da felicidade, né? A anandamida tem muito a ver com o hormônio da felicidade. E outras atribuições recentes de homeostase, neuroproteção, analgesia, desejo sexual. O desejo sexual está muito ligado à anandamida. Vasodilatador e sedação.
Bom, o 2-araquidonoilglicerol foi o segundo a ser descoberto, né? Então ele é um agonista parcial ou similar, tanto do CB1 e CB2. E ele vai transmitir um sinal um pouco mais rápido do que o da anandamida, né? E assim, e ele é formado pelo ácido araquidônico e glicerol, também é um ácido graxo. Então a degradação, como é que forma? Amida hidrolase de ácidos graxos, a FA, ela vai degradar esse glicerol e ele vai voltar para a fenda e vai ser reaproveitado, tá? Bom, endocannabinoides-like. Endocannabinoides-like é aquele que parece, mas não é. Ele tem a forma e a estrutura, ele interage com alguns receptores, mas não todos, mas ele não é o que parece ser. Então, o que nós temos nessa classificação? A APA, que é a palmitoiletanolamida, os mediadores lipídicos endógenos. Então, assim, o que a gente pode saber, tirar de tudo isso? Que eles têm uma estrutura e função semelhante aos endocannabinoides, não aos fitocannabinoides, aos endocannabinoides. E não fazem o efeito que tem que fazer, mas eles modulam, eles vão ajudar. Na falta de um endocannabinoide, eu vou ter um endocannabinoide-like, né? Então, assim, ele não vai ativar diretamente o receptor CB1 e CB2, mas ele vai modular a atividade do sistema endocannabinoide, né, de forma indireta. Então, ele vai influenciar na produção, na degradação, na sinalização dos endocannabinoides endógenos. Canabinoides sintéticos, né? Então, os canabinoides sintéticos, agora a gente vai ter, esses últimos slides de canabinoides sintéticos são muito importantes, tá? Porque essas moléculas, elas foram criadas em laboratório para imitar os efeitos dos fitocannabinoides. Só que, com essa de imitar os efeitos dos fitocannabinoides, eles criaram supermoléculas, moléculas que são capazes de deixar o ser humano em estado catatônico, sem reação, literalmente zumbis. Então, assim, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que hoje em dia o mercado cresceu demais desses fitocannabinoides sintéticos, o mercado, vamos dizer assim, de drogas entorpecentes. E hoje no mercado, em vez de a gente usar um sintético como auxílio na medicina canábica, ele está sendo cada vez mais introduzido no mundo do consumo adulto. Então, assim, a maconha, ele é classificado, outros nomes que ele tem, maconha sintética, K2, K9, K4 e Spice. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, tá, o crescimento dessas apreensões por parte do grupo da GAECO, GAECO é um grupo especializado em apreensões de entorpecentes, isso cresceu 600% no Brasil hoje. Então, assim, como é que eles atuam? Eles são agonistas dos receptores canabinoides diretos. E assim, no mercado hoje, na farmácia, para compra, para você utilizar em terapias para dor, para alguma outra coisa, nós temos o Sativex, né, que é um spray bucal, o Marinol, que vai ajudar náuseas e sedação, mas de verdade a gente tem tantos outros remédios bons para náusea, né? Não é um sintético que você corre o risco de ficar viciada nele, que vai ser a salvação da sua lavoura, né? E o Sesamed, então, que é de via oral. Então, todos esses, tem muitos mais, né, para me ilustrar aqui, mas nós colocamos esses 3 aqui na aula. Então, só lembrando que vale muito a pena, senhores que estão vendo a aula, dar uma olhada nesse site, né, do Ministério da Fazenda, é um site do Ministério também da Justiça e Segurança Pública. Então, o que eles falam e os gráficos que eles têm de drogas sintéticas e o acúmulo e o abuso que está acontecendo hoje em pessoas. E nos gráficos que eles mostram, aqui vale muito a pena ver,
A faixa etária das pessoas que estão consumindo esses sintéticos variam de 14 a 17 anos. Então, assim, é uma praga, é um problema de saúde mundial e eu espero que a gente não tenha que passar por isso, que isso não aumente no Brasil, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, esse Spice, que é o nome dessa droga sintética, ele foi retirado do mercado, né? Tá aqui, eu posso mostrar aqui no diapositivo, né? Então, o Brasil suspendeu, muitos outros países suspenderam, porque essa droga deixava as pessoas em coma, de tão forte, de tão concentrada. Hoje, acredita-se que se misturam isso aos canabinoides naturais para aumentar o efeito desejado dessas drogas de uso adulto. Então, conclusão, o que a gente pode tirar hoje das classificações dos canabinoides, né? Que existe uma classificação que é fitocannabinoide, derivado da planta cannabis, endocannabinoides produzidos endogenamente em humanos e animais, cannabis sintéticos desenvolvidos em laboratórios para aplicações terapêuticas e pesquisas científicas, só que foi para o uso adulto, né? Então a gente pode classificar também pela origem, pela estrutura química, por afinidade e efeito de receptores canabinoides e por efeitos farmacológicos. E hoje estamos classificando também pelo nível de pesquisa e aplicação clínica. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.